Olá, amigos orquidófilos. Eu recentemente falei um pouquinho sobre adubos no meu canal, a função dele, a importância dele, né? E também tem perguntas, muitas perguntas sendo feitas a respeito de qual é o adubo que eu utilizo para fazer as orquídeas florescer, né? Eu sempre me deparo com essa questão. E eu quero dizer para vocês o seguinte: a importância do adubo nas tuas plantas está relacionada à saúde delas, às novas frentes que ela pode vir por estar saudável, a quantidade de flores que ela pode entregar, carregar numa única haste floral de repente por estar forte, firme. Só que isso só vai acontecer se você tiver 3 fatores que vêm antes. Eu sempre falo isso para vocês que me acompanham sabem: ambiente com boa ventilação, regas adequadas e iluminação. Esses três pontos, eles têm que vir primeiro, tá? Aí eu falo sempre que o quarto entra a adubação, e que não é menos importante do que os outros 3, justamente para que você tenha resultados, tá? Essa daqui, por exemplo, a Maxillaria picta, né? O Brasiliox picta. Aí, ó, uma planta aqui muito bonita, né? Mas que para ter flores assim, ela precisa de um ambiente iluminado, né? Então ela fica aqui, né? Você vê que outras flores minhas estão vindo aqui, né? Você pode ver essa luz quebrada do sol. Isso aqui é um híbrido que na verdade eu não tenho a identificação. Eu acabei de ganhar essa planta de presente e eu ganhei ela identificada, mas depois eu perdi. Muito bonita, né? Mas eu quero, o legal é vocês poderem ver exatamente essa situação, onde elas recebem os adubos, mas para que os adubos façam a função, inclusive deles, é necessário do sol, tá? Fotossíntese só acontece através de luz. Então esse sistema metabólico das orquídeas, eles precisam da iluminação. É como se andasse de mão dada. Se você não tiver uma iluminação adequada para determinados gêneros e espécies, você não vai ter floração. E isso não está relacionado a adubos, tá? Então não existe adubo para fazer a sua orquídea florescer. Não vai adiantar, por exemplo, você pegar uma tabela de adubação que eu já deixei no meu canal, ou esse kit de adubação Orquídeas em Ação que eu montei recentemente, você comprar e lá na sala da tua casa você fazer as aplicações, você não terá resultados. Então eu quero deixar isso muito claro. Os adubos, eles fortificam a sua planta, faz com que cresça com saúde, vai fazer ela florescer magnificamente, desde que os 3 primeiros pontos estejam na frente disso tudo, tá? Então esses 3 primeiros pontos têm que estar na frente, que é o ambiente com a ventilação, as regas adequadas e também a iluminação. Bom, eu quero falar para vocês um pouquinho também de floração, né? Então floração em orquídea, existem algumas avaliações que você tem que fazer quando a sua orquídea não está apresentando flores. A primeira delas ela está sobre boa iluminação, sobre ventilação local adequado, espaçado, e também com as adubações em dia, tá tudo certinho. Por que ela não floresce? Então vamos lá. Você pode ter um gênero de orquídea que não se adaptou ao seu clima, tá? Isso é muito comum. Por exemplo, eu tenho aqui no meu orquidário o Ceologena cristata, que é uma planta exigente com um clima mais frio e que dificilmente ela produz flores. Ela produziu flores comigo uma vez e depois eu dava uma atenção mais especial a ela, fazia como fazia na Cimbido, jogava uma aguinha gelada e tal. Então ela é uma planta exigente. Aqui, como o meu clima é quente, eu não consigo ver flores. Então você tem que ter também essa base, tá, dos gêneros que você cultiva, porque pode ser isso. Tá tudo certo, mas para aquele gênero determinado tem exigências maiores que não está relacionada à boa iluminação somente, a rega certinha e nem a adubação certinha. Deu para entender? Existem gêneros que é muito difícil de ir em determinadas regiões. Regiões mais frias, por exemplo, você querer cuidar de violácea, né, cattleya de um modo geral, mas principalmente esses gêneros, né, que nem a violácea mesmo, que é uma planta amazônica que exige calor e umidade altíssima, né, convive ali com 80% de umidade. Vandas, por exemplo, né, vandáceas, ricostiles e tantas outras também são plantas exigentes com regas que devem ser 2 vezes por dia, local
que tenha uma umidade relativa altíssima, para você poder ter, por exemplo, 4 florações no ano, 3 florações no ano, relatado aí para aqueles que cultivam, né? Inclusive recomendo o canal Orquídea Sem Mistério, da minha amiga Fabiana, que é uma grande cultivadora do nosso meio aqui, do Círculo Orquidófilo Sorocabano também, ela que possui um canal. Faço convite para você dar uma olhada, você que gosta de vandas, né? Mas é isso que eu queria deixar claro para vocês, tá? Existem espécies de gêneros que vão ser exigentes mesmo que tudo isso esteja adequado. E existe um outro ponto também, né? Eu estou falando de poucos fatores, nós precisamos passar aqui um dia todo falando sobre isso, porque existem vários os fatores que fazem com que mesmo que as suas orquídeas estejam sobre todas as condições, venham a não florescer. Uma outra é também plantas que você de repente comprou um prazo menor de um ano. Então vamos supor que você comprou uma muda que não estava sem flores, tá? Ela emitiu uma brotação e tal, e você falou, agora vai, ela não floresceu. Aí passou mais um ano, ela soltou outra brotação, agora vai, não floresceu novamente. Normalmente, plantas quando são compradas, dependendo do gênero e a espécie, demoram até 3 anos para se adaptar no seu local de cultivo. Então, mesmo sobre estas condições perfeitas de cultivo, elas podem não vir a florescer. Aí depois de adaptadas, elas florescem normalmente. Então, sempre aconselho que você, quando comprar uma orquídea, que você permita que ela fique no local de cultivo por pelo menos 2 anos. Não floresceu a partir dali, que você daí faça uma mudança, né? Sempre tendo a sua orquídea identificada, para você poder pesquisar sobre ela e ver, de repente, determinados pontos do seu orquidário que você pode adequar com maior ou menor iluminação. Menor iluminação também plantas assim como, aqui ó, Ludzia de Escola, está vendo uma floração incrível, é uma planta terrestre, né? Época de floração delas agora, meados de agosto para setembro. É uma planta terrestre, que inclusive é uma planta muito bonita de você ter, porque quando ela não está com flores, né, o seu vegetativo é muito bonito, mas ela precisa de um local um pouco mais sombreado. Assim como você pode ver aqui também, né, Bubulphilum, eu tenho aqui também gêneros como essa daqui, Zygopetron, né, Zygopetron, enfim. Então, esses gêneros, eles exigem que você tenha um local um pouco mais sombreado. E assim você vai fazendo adequações no seu orquidário. Então, plantas que você compra passam por esse processo, tá, de adaptação. E também tem a maturidade das orquídeas. Que às vezes você compra uma planta que não atingiu a fase adulta ainda, né? Então, até isso acontece muito também com vandas. As pessoas falam, poxa vida, já tem essa vanda há 3 anos, aí você vai ver, ela está desse tamanho ainda, né? Porque às vezes aquelas plantas mais baratas, porque vanda é cara, né? A gente vai comprar uma vanda adulta aí, na média de 90 a 150 reais, 200 reais, às vezes até ultrapassa isso. E as mudinhas normalmente são mais baratas, você paga em torno de 20, 25, 30 reais. Só que é uma desvantagem você pagar esse preço, levando em conta que você de repente vai ficar 5 anos para você poder ver a primeira floração de uma orquídea como essa, tá? Então, a maturidade também é preciso você entender, porque senão você acha que você está fazendo errado e você começa a mudar. Então, uma das coisas que você não deve ficar fazendo no teu orquidário é mudar as tuas plantas. Isso tudo porque o sistema radicular dela, através do sol, né, porque nós vamos passar pelas 4 estações do ano, tá? O sol vai virar mediante essas estações e a planta vai se adaptando a esse giro do sol dentro do teu orquidário. Mas a partir do momento que você tira daqui e leva para casa porque esfriou, você leva para lá para você regar a tua planta no tanque, aí você volta ela no lugar, só que daí você volta ela mais para cá, o sol que estava pegando ali já começa a pegar do outro lado, você para de incentivar o sistema radicular dela na direita, começa a incentivar na esquerda. Deu para entender? Então a orquídea é assim, coloquei aqui, esquece ela lá, não mexe mais, tá? Você tem que fazer uma boa avaliação antes disso, para você também não ficar com uma planta parada lá que está no local errado, né? Então faça uma avaliação que vai ser primordial para que você venha a ter sucesso. Então eu queria deixar essas informações para vocês, lembrando que adubos não são milagrosos. É importante sim, mas desde que você tenha as 3 primórdias, como disse para vocês, do teu espaço ter essa boa ventilação, espaçamento entre os teus vasos para que a iluminação possa pegar os teus vasos, né? Então eu sei que vai ficando difícil, né? Como você pode ver, a gente sabe que espaço dentro dos nossos orquidários, eles são complicados, né? Então a gente vai, às vezes a gente vê um espaço e a gente fala, meu, tá na hora de eu colocar uma orquídea aqui, a gente não aguenta. Mas isso não é o mais certo, tá? Então falando de um cultivo mais certo, espaçamentos espalmados, um palmo
entre os vasos seria o mais ideal. Tem toceira, você tem que deixar até um espaço de 30, 40 centímetros, dependendo da toceira, mas seria o ideal, mas eu reconheço que isso é bem difícil para nós orquidófilos que não aguentamos viver uma orquídea, tá? Então eu queria passar esses esclarecimentos para vocês, unificando com o vídeo que eu fiz sobre os adubos, que são importantes, mas que junto com essa outra parte é que vai fazer sucesso. Não adianta comprar adubos e adubar se você tiver com estas orquídeas dentro da tua sala. Não vai surtir efeito nenhum, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha contribuído com o teu cultivo. Deixa o seu like, compartilhe e na semana que vem, claro, a gente tem um novo encontro. Beijo! Tchau!